Bom demais, irmãos, assim, a gente poder repartir o que Deus tem colocado nos nossos corações, aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu sempre fico alegre quando tenho a oportunidade de vir nesse ambiente, poder rever os amigos, os irmãos, a gente poder compartilhar a vida, né? Mais do que compartilhar os bens, a gente compartilhar a vida um com o outro. E nesse compartilhar, Deus tem acrescentado muito. A gente aprende, a gente é edificado, a gente é fortalecido. E a gente vai ver na obra de Deus, né, sobre as nossas vidas. Eu fico pensando sobre esse assunto de pastores e eu tenho me feito uma pergunta. Eu tenho me feito uma pergunta constantemente. Como que as pessoas nos reconhecem como pastores e como a sociedade, o meio do povo que a gente convive, vive, nos vê como pastores? E a gente vai vendo alguns nomes. Pastor é pilantra, pastor é picareta, quer tomar seu dinheiro, ele quer usar do poder, né? Ele quer fazer um tanto de coisa. É isso tudo que às vezes a gente vai ouvindo de alguns. E às vezes é interessante porque eu estou morando lá em Morrinhos. Cadê meus irmãos de Morrinhos? Levanta a mão aí. Aí, ó. Amém? Bênção. E lá em Morrinhos é interessante, um casal nos convidou para ir almoçar na fazenda com eles lá. Esse casal não é cristão, e eles nos chamaram para ir lá, a gente foi, sentou lá. Aí cheguei lá, conheci o pai da amiga nossa que tinha chamado, e a gente conversando, almoçando, trocando ideias, saiu, andou de cavalo, ele mostrou todo o complexo lá da fazenda, o espaço, até onde era dele, até onde não era, e ali a gente conversando, ele falando. E a gente voltou, almoçou, comeu. No final da tarde ele fez uma pergunta. Falou: César, você vem lá de Uberlândia, mas afinal de contas, o que você veio fazer aqui em Morrinhos? Eu peguei e falei assim: como assim? Ele falou: não, o que você faz? Como que é as coisas? Eu falei: não, é o seguinte, eu sou missionário, sou de uma igreja cristã, evangélica, e vim para Morrinhos, sou pastor. Ele falou: nossa, é muito gente boa para ser pastor. Eu falei assim: cara, o que ele quer dizer com isso? E fui embora pensando com aquilo, né? E aquele negócio, eu fiquei, poxa. E aí a gente vai vendo as coisas. Há 2 meses atrás eu fui tentar comprar um carro. Eu tinha uma parte da grana e fui tentar financiar outra parte. E aí estou lá olhando, eu e um amigo meu, e aí chegou um momento lá e falou assim: é o seguinte, vamos ligar no nosso outro brother lá da financeira e vamos perguntar como que é o processo para fazer o cadastro e como que é o lance lá. E a gente ligou, falou: a gente está pensando em comprar um carro, tem tanto. Ele falou: vou te falar de cara, o seu cadastro ser aprovado, primeiro, você não fala que é pastor. Segundo, vereador. Terceiro, músico. Eu falei: pô, das 3 opções eu estou pego em 2. Será que um dia eu vou ser vereador? Quem completa a terceira, né? E aí com essa pergunta na minha cabeça, eu pensando, falei assim: cara, e o pior de tudo é que quando a gente vai começar a ver, pensar, analisar, e às vezes de fato é isso mesmo. Porque o sistema, ele apresenta os números. E o número de inadimplência que tem lá, com o nome, com o termo pastor, é muito grande para eles continuarem ainda acreditando nesse nome. Quando a gente vai lá num senhor simples, trabalhador, e aí ele olha, quando a gente está lá na amizade, comendo junto, trocando ideia, e está tudo certo, quando eu falo, sou pastor, ele fala: você é muito gente boa para ser pastor, assim. O que a sociedade quer dizer com isso? O que eles querem falar para nós? O que eles querem nos ensinar com tudo isso? A gente vem para cá e coloca um nome aí assim, né? Retiro de pastor. Sabe? Retiro de pastores. Jesus uma vez perguntou para os discípulos: o que o povo está falando que eu sou? E quem vocês dizem que eu sou? Às vezes a pergunta para nós poderia ser: o que as pessoas falam que nós somos e quem somos nós?
quem é você? Você é um pastor? Quem nós somos? O que a gente é? O que a gente está fazendo aqui? O que a sociedade diz que esse grupo de pessoas que está aqui são? Como eles reconhecem o senhorio de Cristo nas nossas vidas? Eu sei, irmãos, que tem pessoas que têm devotado a sua vida nesse negócio. Eu sei de pessoas que têm entregado a cada dia a sua vida, a sua família, tudo o que ele tem, por uma palavra que ele ousou abrir espaço no seu coração e permitir que essa palavra entrasse, encontrasse espaço e começasse a levar ele a cumprir essa palavra pela fé. Eu sei de pessoas que têm entregado tudo, a própria vida, em favor dessa mensagem. Mas também sei que tem muitos que a cada dia têm feito com que com esse nome evangélico vai caindo aí num teor pejorativo, e a cada dia a gente vai vendo mais e mais dessas coisas. E é interessante, porque quando eu fui lá e tentei com que o meu cadastro fosse aprovado, né, e aí o cara falou, você falar que você é pastor, você dançou. E aí a cabeça da gente começa a bolar um plano B. Fala, não, vou fazer o seguinte, meu pai tem uma loja, eu vou lá, vou pedir para ele assinar minha carteira retroativa, eu vou lá, o sistema vai reconhecer, vai dar tudo certo, eu vou pagar, e pronto. Só que eu li uma frase, num livro, de um cardeal, que diz, sem ética não há desenvolvimento, cardeal Oscar, que foi chamado lá para fazer a reforma da cúria, e ele falou uma frase que tem assim, me assombrado. Ele disse assim, nem tudo que tecnicamente é possível é eticamente lícito. Nem tudo que tecnicamente é possível é eticamente lícito. Eu poderia ir lá e fazer toda a transação, e tecnicamente isso ia ser possível. Mas eticamente eu ia continuar dando um mau testemunho do que é um pastor segundo a palavra de Deus, segundo quem Jesus Cristo é. E aí isso começa a mexer com a cabeça da gente. Isso começa a trabalhar dentro da gente algumas coisas e a gente, não, mas eu vou pagar, vai dar certo. Será que a gente vai continuar? Será que a gente vai continuar cooperando para que esse nome, pastor, ganhe cada vez mais um teor pejorativo? Ou nós vamos ser daqueles que entregamos tudo o que tem, para que somente o Cristo seja manifestado nas nossas vidas, de maneira que as pessoas possam encontrar e ver Deus em nossas vidas. Amém, meu irmão? Aleluia. E essa pergunta, cada dia mais Deus tem falado isso comigo, Deus tem me incomodado. A gente está lá, como os irmãos estão aqui, a gente está lá em Morrinhos, e eu fico lá me perguntando, Deus, como que a gente pode mostrar o Evangelho do Senhor para essas pessoas? A Bíblia diz que as pessoas veriam as nossas boas obras e glorificariam o Pai que está no céu. A maneira das pessoas conhecer quem Deus é, e a obra de Deus, é quando nós começarmos a encarnar essa palavra, e viver essa palavra com eles. Santidade é ser separado para Deus, mas não separado das pessoas. Às vezes a gente confunde isso tudo. E a santidade de Deus é revelada quando o amor de Deus, através de mim, alcança meu irmão. Agora ele começa a ver Deus, que é quem? Santo. A santidade de Deus é revelado na minha vida em favor do meu irmão. Ele começa agora a ver e conhecer. Não é interessante? Quando eu olho para o César, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, meu xará. Quando eu olho para o César, como Jesus vê o César, como Jesus ama o César, como Jesus pensa do César, o César começa a ver quem na minha vida? Ele começa a ver Jesus na minha vida, ele começa a encontrar o amor de Jesus, ele começa a entender o abraço de Jesus. E essa relação nossa, que é pautada em Cristo, que está no nosso meio,
é aquela mensagem que quando a palavra de Deus diz que quando dois ou mais, nessa perspectiva, estiver vivendo um com o outro, Cristo está no meio de nós. As pessoas vão conhecer Cristo quando nós começarmos a viver isso de verdade. Quando essa palavra deixar de ser uma ideia, uma filosofia, que sei lá o que você quiser chamar, mas isso ser encarnado de verdade, materializado, em favor dos irmãos, em favor das pessoas, em favor daqueles que não conhecem quem Deus é, e vai começar a conhecer através das nossas vidas. Tem um texto que eu tenho falado com alguns irmãos, que a gente cola mais junto, e eu queria te convidar a abrir lá em Lucas 10. Lucas 10, versículo 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? E como você lê? Respondeu ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, se retiraram, deixando meio morto. Na ocasião, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, vendo, passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou perto dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Aproximou-se-lhe, atou as feridas, deitando azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, e levou para uma estalagem e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida bem dele, e tudo mais o que gastares eu pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Irmão, vai e faz da mesma maneira. Vai e faz da mesma maneira. Não pergunte quem é o seu próximo, mas vai e faz da mesma maneira. O interessante é que a pergunta desse mestre da lei é a mesma pergunta do jovem rico: o que farei para obter? A gente ouviu aqui que a salvação nas nossas vidas não é um fim. Porque se a salvação na minha vida for um fim, tudo vira meio. Aí o nosso culto vira um meio. Aí a nossa oferta vira um meio. Aí o nosso trabalho vira um meio. Aí tudo que a gente faz vira um meio. Porque no final das contas a gente está querendo saber ainda como faz para ser salvos e pregando para as pessoas isso. Muitas vezes a gente está aprisionando a pessoa, a mim, alienando ela a nós, dizendo que existe uma finalidade e quando eu chegar lá eu vou ser recompensado. O jovem rico, ele queria saber as mesmas coisas. A salvação nas nossas vidas é um desenvolvimento, como a santidade nas nossas vidas é cada vez mais, eu já estou e desenvolvo em Cristo. Não é que eu vou progredir para tal, eu tenho que caminhar numa prática progressiva em santidade. Eu tenho que desenvolver a minha salvação a cada instante, revelando ela aos meus irmãos, de maneira que eles também possam entender que eles são. A gente precisa, cada dia, trazer essa consciência aos nossos irmãos e o povo que a gente está compartilhando a palavra. Porque senão muitos vão começar a entender que é um meio. É um meio de obter um ganho secundário. É como o aleijado na porta do templo.
que era levado desde a nascença lá, ele vivia todos os dias. Ele voltava porque ele ganhava algo. E alguém dava porque de alguma maneira poderia sentir um alívio na dor de consciência, eu estou fazendo um bem. E o homem que resolveu o problema daquele aleijado foi aquele que teve a capacidade de chegar perto dele, tocar nele e dizer assim: o que você está precisando? Quer ser curado? Levanta e anda em nome de Jesus. E o cara que ficava do lado de fora, agora ele entra para o lado de dentro, pulando, saltando e cantando e louvando a Deus. Qual que é a nossa? Será que a nossa oferta é com a em vista ter um ganho secundário? Porque um ganhava porque estava doente. O outro ganhava um alívio na consciência porque estava fazendo um bem. Um bem a quem? Será que não é um bem a mim? Para que eu não sinta o incômodo de ter que ver um doente? Para que quando eu olhar para o doente, eu saber que de alguma maneira eu ajudei ele, agora sim, eu estou salvo? São perguntas que têm cada dia mais angustiado meu coração. São perguntas que eu tenho me feito. E o Jesus perguntou para o cara: o que está escrito? E como você lê? Interessante que o judeu ortodoxo, ele carregava os filactérios, as caixinhas com a palavra lá dentro, os escritos sagrados. E quando Jesus pergunta, eu fico imaginando: o que está aí na sua mão? O que você lê e interpreta disso? Como você conhece essa mensagem? O que você diz? E ele responde. E a resposta dele é interessante, porque ele diz: amará o Senhor teu Deus de todas as coisas. Ele conhece tudo. Amará o Senhor teu Deus de todas as coisas, de todo o seu conhecimento, de todas as suas forças, e o seu próximo como a ti mesmo. E Jesus fala: então faz isso que você vai viver. A vida está nessa coisa. E ele, com a finalidade de se justificar, ele pergunta: quem é meu próximo? Quem é meu próximo? O judeu entendia que só pelo fato dele ser judeu ele já estava salvo. Só de ser judeu ele já achava que estava salvo. E aí a pergunta dele é: quem é meu próximo? Esse cara caído é meu próximo? Um samaritano poderia ser meu próximo? Uma pessoa poderia ser meu próximo? Quem é meu próximo? Quem é o nosso próximo? Esses dias atrás, eu estava até comentando com os irmãos, eu estava lá no prédio da igreja durante o dia, trabalhando, fazendo umas coisas lá, e aí chegou uma mulher e falou: tem uma mulher lá de fora, gostaria de falar com você. Eu cheguei lá, era uma cadeirante. Eu falei: pois não? Ela falou: eu gostaria de entrar. Eu peguei ela, fui empurrando, falei assim, e aí eu fui entrando logo para a sala com ela. Falei: a senhora quer conversar comigo? Ela falou: não, eu gostaria de usar o banheiro. Você pode me ajudar? Eu peguei assim e falei assim: bom, eu vou chamar a irmã para ajudar ali, porque vai ficar meio, eu entrar lá no banheiro com você, vai ficar meio difícil. Lá na igreja tem 4 banheiros. E aí, meu irmão, a gente foi tentar entrar com ela para o banheiro. Sabe o que aconteceu? A cadeira não entrava. Nós não pregamos uma igreja inclusiva? Nós não pregamos que uma igreja que inclui as pessoas? Essa irmã não tinha condição de ser atendida num ambiente onde essa pregação é dita todo domingo. Onde nós falamos de um evangelho que inclui quem é comum a nós. É uma igreja exclusiva de pessoas igual a nós. E não uma igreja que inclui qualquer um. É uma igreja que pergunta: quem é meu próximo? Com a finalidade de justificar-se. E não uma igreja que se apresenta como alguém que está disposto a servir qualquer um que apareça lá na porta. Ela olhou para mim e falou: você me desculpa o constrangimento. Eu falei assim: diz nada, porque assim, é Deus que está te usando. E eu comecei a chorar, irmão.
Ela falou assim, não, você não esquenta não, eu sou cristã também, ela está lá na minha igreja. Ela começou a querer me consolar. Ela era pastora. Ela começou a querer me consolar, ela falou assim, não, você não esquenta não, fica triste não. Lá na minha igreja também não tem como eu ir no banheiro. Quem é seu próximo? E você é próximo de quem? Às vezes a pergunta poderia ser essa: você está próximo de quem? Porque de quem você estiver próximo vai revelar suas prioridades. Você está próximo de quem? Porque de quem você estiver próximo vai revelar suas prioridades. Porque a maioria das vezes nós estamos perto de quem é afim, de quem é comum, de quem é igual a nós. E o fariseu perguntou: quem é meu próximo? Quem é nosso próximo? Quem é o nosso próximo? E o Jesus vai, e aí Jesus na conversa ele vai começar a contar uma história. Eu adoro Jesus com as histórias. Aí ele começa a falar, então é o seguinte, um cara vai descendo de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho, esse cara é assaltado. Os caras vou traduzir aqui. Os caras dão um cacete no cara, o cara fica lá detonado, quase morto. E pela ocasião, ia descendo um pastor. Ele desviou do cara. Lá em Uberlândia ia falar, cortar caminho. Cortou caminho. Veio um músico. Cortou caminho da mesma maneira. Só faltou o vereador. Ele entendeu. Estava para depois essa aí, mas é isso mesmo. Por isso que o cadastro, meu irmão, não é aprovado. É sério, às vezes o nosso cadastro não está sendo aprovado. Sabe por quê? A gente está desviando. Eu fico pensando, nós como igreja, onde foi que a gente se desviou? Porque nessa ocasião o desviado é nós. Aonde foi que nós nos desviamos da vontade de Deus? Aonde foi que nós nos desviamos do propósito? Aonde foi que nós agarramos a tanto as nossas atribuições, os nossos afazeres e deixamos de cumprir aquilo que é a vontade do Pai? Aonde foi que nós começamos a santificar as coisas e esquecer de ser santo como meu irmão? Porque sem a tal santidade eles não verão a Deus. E aí tudo nas nossas vidas vão ficando santo. Aí a gente começa a dizer que santo é a música e não um músico. Nosso culto é santo, né? Assim, a prática. A gente vai dizendo que a única maneira da pessoa ser santificada é lá naquele lugar. Interessante isso, né? Eu fui da igreja católica, fui coroinha, engraçado, né? Os caras tudo ricos quando eu falo. Fui coroinha, era interessante. E lá na igreja católica a gente aprendia que tinha um santo para cada coisa. O santo do casamento, o santo dos olhos. Não é verdade? E se de tudo faltasse alguém, ainda tinha um santo das causas impossíveis. Aí só que a gente converte, aí a gente vem agora para o ambiente cristão, e aí a gente aprende que não pode ter mais santo. Que aí agora santos é na gente. Só que aí, a gente tem a mesma prática de maneira diferente, porque eu começo a dizer o quê? Aí eu tinha um santo para cada causa, aí eu vou criando um culto para cada coisa. Aí eu crio o culto da vitória. E falo que esse culto é a Deus. Eu crio o culto da libertação. E falo que esse culto é a Deus. Culto dos empresários, por que não dos serventes?
E aí eu vou dizendo que esse culto é a Deus. Que dia que Deus precisa de vitória, irmão? Qual é a vitória que Deus precisa? Qual é a porta aberta que Deus precisa? Qual é a libertação que Deus precisa? Nós estamos criando os cultos, onde a única coisa que é contemplada nesse culto é as nossas carências, as nossas vontades, os nossos desejos, e nós estamos chamando isso de culto a Deus. Culto a Deus. Culto de quê? Quem é seu próximo? E você está próximo de quem? Quem é seu próximo? E você está próximo de quem? Não é verdade? E esse cara, esse judeu, ele é muito interessante. E aí vai dizendo o texto: mas vindo o samaritano, o que me chama a atenção é que ele se aproximou. Ele se aproximou. E quando ele aproximou, ele foi movido de íntima compaixão. Eu estava contando um caso para os irmãos, interessante. Eu estava lá na igreja e lá acontece muitas coisas durante o dia. É uma onda lá. Aí entrou um cara lá, e o cara estava sujo, e ele tinha uma marmona grandona, e aquele negócio preto assim, de tanto o cara dormir na rua, aquele suor. Quem é do Goiás aqui? Quem é do Goiás sabe o que eu estou falando lá. Irmão, 1h30 da tarde, aquele sol, o cara entrou lá com um saco, e eu estava lá. Aí ele olhou para mim: você é o pastor? Eu falei: sim, senhor. Pois não? Aí ele disse assim: eu queria que você me arrumasse um negócio, mas eu não sei se você vai poder me dar. Eu falei: dependendo do que for, eu estou aqui pronto para te servir. Ele falou assim: eu já pensei logo na minha carteira e no meu dinheiro. Ele falou assim, e parece que o cara tinha, sabe aquele cara que parece que lê o pensamento da gente? O cara disse: não quero o seu dinheiro não. Eu peguei e falei assim: pois não. Ele falou: queria que você me desse um abraço e um beijo. Me dá um abraço e um beijo. Olhei para o cara e falei assim: beleza, meu irmão, vem cá. É igual umas paradas que a gente come lá na Inglaterra. Quem já fala? Umas coisas que você vai forçando assim a barra, ora, pede graça de Deus. Que ele não desce muito bem. Eu abracei o cara assim. Ele falou: um beijo. Eu olhei para aquela barba suja. Beijei esse cara. Irmão, ele olhou de lado assim. Eu acho, tem hora que eu penso que Jesus dá uma olhadinha assim para a gente, entendeu? Ele olhou de lado e falou: beleza, meu irmão. E o cara saiu de lá. Eu falei: meu Deus, o cheiro não saía do ambiente. Eu pegava o bom ar, aquele negócio em mim. Eu falei: tem que ir embora tomar um banho. E no meio do caminho Jesus disse assim: esse é meu cheiro. Esse é meu cheiro. Esse é o cheiro das pessoas que eu amo. Esse é o cheiro das pessoas pelas quais eu morri. Esse é o cheiro das pessoas pelas quais eu entreguei minha vida. Madre Teresa de Calcutá, quando perguntava por que ela ajudava as pessoas e ela ia acolhendo todo mundo, ela falou assim: porque toda vez que eu olho num deles eu vejo o rosto de Jesus. Toda vez que eu olho para um deles eu vejo o rosto de Jesus. E a gente está vendo quem? A gente está vendo um outro de nós.
aonde a minha ajuda não é desinteressada, antes há um interesse. Irmãos, na moral, assim, estamos um assunto de família, não estamos não? Está tudo certo aí, ó, tira a máscara, vamos lá, entendeu? Transparência. Como é que é a nossa vida? Como é que é a nossa vida? Será que a gente está se aproximando das pessoas? Será que eu conheço quais são os desafios do meu bairro, da minha cidade, no local onde eu estou? Será que eu estou lá perto das pessoas? Assim, de uma maneira prática. Será que eu participo da reunião da associação dos moradores do bairro no qual eu estou? Será que essas causas para nós têm relevância? Será que a gente se envolve com essas coisas? Será que a gente participa da vida das outras pessoas, além daquelas às quais nós gostamos de estar? Será que a causa daquele lar, do meu irmão, será que eu não estou banalizando a dor alheia? Será que se a nossa igreja fosse retirada da nossa cidade, alguém ia falar, puxa vida, essa igreja não poderia ter ido embora? Por que que fechou? Ou seria assim, graças a Deus foi embora esse povo. Foi, né, demorou. São Francisco de Assis diz uma frase: começa fazendo o necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Amém? Se aquele que vai lá, serve, ensina, mostra, traz a graça de Deus. Esse homem se aproximou, e aí ele passou o óleo, o vinho, ele cuidou daquele cara. Tem um texto forte, quando Jesus, que diz que Jesus vai vir com toda a sua glória, e aí ele vai separar uns para a direita, outros para a esquerda, e vai dizer, ó, vem aqui, entrai no gozo do seu Senhor, porque eu tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, estava nu e me vestiste, estava preso e foi me visitar. Senhor, quando nós te vimos dessa maneira e fizemos isso por Senhor? E aí da mesma maneira, né, Jesus fala, quando você fez a um daqueles meus pequenininhos, a mim fizeste. E os outros, Senhor, mas quando nós te vimos com fome, preso, nu, e não te visitamos? A quando vocês não fizeram a um daqueles meus pequenininhos, a mim não fizeste. Interessante que a pergunta dos dois foi a mesma. Quando nós te vimos assim? Aquele que entende quem Deus é na sua vida, a sua ajuda é desinteressada. Então o justo fez por aquilo que eles são. Porque se a gente está cobrando ou reivindicando para fazer, é porque a gente ainda não é. E pode ser que nem vai ser. Que de repente a gente é os camaradas da esquerda. Sem problema com a esquerda política aí, viu, irmãos? Mas isso é sério. Isso é sério. Jesus não perguntou assim, a sua teologia é ruim, por isso que você não vai estar comigo. O seu culto é ruim, por isso que você não vai estar comigo. Ele pergunta, o que ele diz é assim, quando não fizeste a um daquele meu pequenininho, a mim não fizeste. Quando não fizeste a um daquele meu pequenininho, a mim não fizeste. E isso é o que Deus tem cada dia mais soprado sobre o meu coração, me ensinado cada dia, me incomodado, e a pergunta que eu tenho me feito: o que as pessoas dizem que nós somos? E quem somos nós? Quem nós somos, amados? Quem nós somos? E eu gostaria de encerrar com a oração que fez o Chico. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Aonde houver ódio, que eu levo o amor. Onde houver ofensa, que eu levo perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Aonde houver dúvida, que eu leve a fé. Aonde houver erro, que eu leve a verdade. Aonde houver o desespero, que eu leve a esperança. Aonde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Aonde houver trevas, que eu leve a luz.
ó mestre, fazei-me que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém, meu irmão? Graças a Deus. Vamos ficar de pé? Amado, começa a perguntar aí para você mesmo, em Deus, quem é seu próximo? Quem é o seu próximo cheirosão que Deus tem colocado lá perto, você dá aquele abraço gostoso? Sabe por quê? Tem muita gente que precisa de um abraço. Sabe onde pode estar ele? Nos seus braços. Às vezes o abraço curador que o irmão está precisando está nos seus braços. O Evangelho do Senhor Jesus é verdade, irmãos. É muito ruim ouvir esse sentido pejorativo que esse nome pastor tem ganhado. E às vezes não é só a gente que vai viver nisso, porque de repente seu filho lá na escola começa a ouvir: ah, você é filho de pastor? Seu pai é safado. Ah, seu pai é pastor? Meu pai falou que pastor só quer ganhar dinheiro dos outros. Seu filho já falou isso para você? Porque no final de tudo, irmão, está todo mundo dentro do mesmo saco. Todo mundo fala lá, o pilantra com aquele que está tentando, está tudo dentro, Deus coloca tudo no mesmo pacote. E aí a gente está voltado para nós, a gente está, sabe? Aqui tem um povo de Deus, um povo que Deus chamou. Eu me converti no meio desses caras e achei uma loucura no começo. Como que um cara, eu me perguntava, como que um cara tem coragem de deixar tudo e agora ficar aí, vivendo esse lance? E de repente eu comecei a fazer a mesma coisa. E aí quando o negócio está apertando, está ruim, aí eu começo a lembrar dos testemunhos dos irmãos. Eu fico me perguntando, eu falei assim, gente, como é que o Paulo Júnior consegue ficar viajando daquele tanto? Será que ele não cansa? Que hora que ele dorme? Eu fico pensando, eu fico aqui vendo o Ogalvo, o Gilberto. Irmãos, eu converti vendo esses irmãos e caminho e tenho a oportunidade de aprender com eles. E se eu estava falando com o Juninho, né? O Juninho está ali, com o Hamilton Júnior também. Se fosse para me definir, meus irmãos, no nome, eu falaria honra. Como que uns caras tão diferentes um do outro conseguem honrar tanta vida um do outro? Honra, meu irmão. Honra. Honra. Homens de honra. Ainda existe homens de honra. Ainda existe homens de honra. Ainda existe homens que não faz o que tecnicamente é possível, mas faz o que eticamente é lícito.
Deus, está aqui a sua igreja e ela é sua. Nós queremos, ó Deus, voltar os nossos corações ao Senhor, Paizinho. Porque eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor é Deus. Nós, ó Pai, queremos prostrar os nossos corações à Tua graça, ao Teu amor, à Tua bondade, para que as pessoas possam ver quem o Senhor é através de nós. Que a Sua luz seja manifesta através dos meus irmãos que estão aqui. Eu sei, Pai, que cada um lá na sua região tem dado um duro, Pai. Eu sei de muitos aqui, de muitas dificuldades, desafios, mas eu sei que o Senhor pode, ó Deus, sustentar todos eles. E eu te peço em nome de Jesus, inflame os nossos corações. Tira o nosso sono mesmo, Pai, para que a gente possa cumprir aquilo que o Senhor nos chamou. Nos ajude a voltar ao caminho. Nos ajude, ó Deus, a cumprir a sua vontade de maneira genuína, Paizinho, como o Senhor é. Começa a orar pelo seu irmão e começa a dizer para ele: nós estamos juntos nesse caminho. Nós estamos juntos nesse caminho e nós vamos até o fim. E nós vamos até o fim. Declaro sobre a vida do seu irmão aí: a sua luta é minha, assim como a sua vitória também é nossa.